pessoal, tudo certo? Olha só, estou aproveitando que eu estou aqui para fora, né, em volta aqui de uma natureza maravilhosa e de vários cachorros. Então, a gente deve escutar alguns barulhos aí de animais, estamos escutando, aliás, para falar um pouquinho sobre a psicologia e a questão indígena no Brasil. Tá? Então, eu juntei dois textos que é da nossa disciplina. Um que fala da psicologia e a questão indígena, do Danilo Guimarães, né, que está naquele manual de psicologia indígena do Conselho Regional de São Paulo, e também o texto do Roberto Gambini, que fala um pouquinho sobre as questões mais subjetivas relacionadas à questão indígena e, particularmente, as questões indígenas no Brasil, onde ele faz uma análise psicossocial com base na psicologia junguiana e na sociologia, que é a formação dele. Mas eu queria começar, então, pelo texto do Danilo, onde ele vai falar um pouquinho sobre esse desafio de pensar o atendimento em relação à população indígena, né? Como é que se dá essa questão do atendimento na população indígena. E o Danilo, então, vai falar um pouquinho sobre o tema da migração, né? Pensando aí desde 1500, quando os europeus, particularmente os portugueses, chegam ao Brasil, e começam, então, a devastar essa terra. Então, a gente tem aqui uma colonização em que vai se gradativamente tirando os povos originários, né, os povos autóctones que aqui existiam, que eram os índios, vai se dizimando essa população e uma parcela delas vai sendo incorporada ao processo social através da catequização. Tá? No livro do Luiz Cláudio de Figueiredo, professor lá da USP, ele vai discutir a questão da invenção do psicológico desde 1500 até 1900. Esses 400 anos não deixou de existir temas psicológicos, né? Muito embora a psicologia tenha surgido lá em 1876, com Wundt, de 1500, os temas psicológicos que dizem respeito ao funcionamento das pessoas, que dizem respeito à emoção, que dizem respeito ao sofrimento psíquico, sempre existiu. Né? E o Luiz Cláudio vai discutir um pouquinho sobre a questão que se dá no contato com a diferença, né? Fundamentalmente no contato com a diferença, quando o português chega aqui. Né? E não eram poucas diferenças, porque aqui se encontra um povo muito mais desnudo, muito mais livre, muito mais saudável em vários aspectos em comparação à população, ao povo europeu, e que causa, ao mesmo tempo, uma curiosidade e um desejo, também causa uma certa aversão e um certo desejo de controle. Né? Se colocando, e a partir desse momento também se criando teorias do que são os povos civilizados e o que são povos bárbaros, né? Ou barbarizados ou povos sem cultura. Para lidar com esse medo, né, para lidar com essas diferenças, se incorporou processos de agressão, de agressividade, de guerra muito rapidamente. Né? Então, toda vez que a gente se depara com algo estranho a nós, a atitude é de fuga ou de luta. Né? E, de alguma forma, os processos que aqui se deram desde o início da invasão, e não só da colonização, da invasão dos europeus, foi de fuga ou de incorporação de uma tentativa de assimilação cultural. Há muito etnocentrismo nesse processo de invasão e de colonização no Brasil. Tá? Esse etnocentrismo diz respeito a uma ideia de que existe uma civilização culta e existe uma civilização bárbara. Já desde os escritos de Wundt, Wundt, que fundou a psicologia, ele também escreveu sobre a psicologia dos povos.
E já desde Wundt se tem essa percepção de uma certa cultura evoluída de uma cultura inferior. Tá? E isso não deixou de existir no nosso imaginário. E o que deve ser questionado, né? Porque de fato não existe culturas superiores e culturas inferiores. Existem formas diferentes de se ajustar à realidade. E aqui também se criou formas diversas, diferentes a essa realidade. Então, Wundt fala sobre cultura, Freud vai falar sobre cultura, no mal-estar da cultura e também um totem e tabu. Piaget, com a questão, quando vai discutir o pensamento mágico e o pensamento real, também vem com essa proposta de uma diferenciação cultural. E o próprio Vygotsky, né? Vygotsky, que fala sobre uma realidade mais contemporânea aí do século XX, que vai falar lá sobre a zona de desenvolvimento proximal e fala da questão do meio e o meio como um influenciador da psique. Então, todos esses nossos autores que são referência na nossa formação, eles partem de um certo etnocentrismo, de uma certa centralidade do ocidental, branco e europeu. Tá? Agora é importante lembrar que o início da colonização das Américas ele está junto do início do desenvolvimento de um conhecimento mais estruturado, de um conhecimento científico. E já desde esse primeiro momento, né, essa diferença com os povos nativos cria determinadas estruturas de pensamento, determinados métodos para tentar entender essa diferença. Né? Se não houvesse esse contato, talvez isso demorasse muito mais tempo. Então, há uma busca de reconhecimento, de pensamento sobre esses processos, uma criação de uma metodologia quanto a esse encontro. É interessante pensar que, por exemplo, no século XVI, na Europa, né, se recrudesce a perseguição às bruxas. Né? E essa questão da perseguição às bruxas, por exemplo, tem muito a ver com um certo imaginário que eles aprenderam na América, né, que os europeus aprenderam na América, porque aqui eles encontraram os tupinambás, que em alguns lugares eram canibais. Né? Os tupinambás tinham a crença e tinham a estrutura do ingerir, né, o invasor, né, para assimilar as potencialidades e as qualidades daquela pessoa. Né? Então, isso tem um pouco a ver com aquele imaginário, e isso era feito não só por homens, mas também por mulheres, né? E isso acabou gerando na Europa aquele imaginário da bruxa com o seu caldeirão. Né? Então, isso só vai acontecer a partir do século XVI por conta do contato com a população nativa aqui na América. Tá? Claro que isso teve N atravessamentos, mas tudo tem a ver com esse processo de incorporação e de desafio de lidar com a diferença. Lidar com a diferença é o grande desafio quando a gente fala em psicologia indígena. Né? Porque a gente não está falando só de pessoas que vivem em espaços diferentes ou em lugares diferentes e que talvez venham de uma etnia diferente, não só isso. A gente está falando sobre pessoas que têm uma cosmologia diferente, ou seja, eles não nascem na perspectiva judaico-cristã da qual a gente nasce e pela qual a gente se configurou. Tá? Então, nesse processo há uma diferenciação bastante radical. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco a partir desse aspecto. Contemporaneamente, qual o desafio quanto à questão da psicologia indígena? Né? O Poder Judiciário vem solicitando laudos sistemáticos em relação a essa população, eventualmente para deslocamento de lugares e para incorporação também de novas políticas junto a essa população.
há processos de sofrimento muito arraigados, principalmente a essas pessoas, esses indígenas que foram obrigados a saírem das suas terras e incorporados a uma cultura diversa, como é a cultura judaico-cristã. Então, há uma necessidade de uma revisão que está sendo dessa psicologia indígena, né? E há uma necessidade de uma atenção a esses povos indígenas, certamente. E, bom, pensando que né, há sempre um imaginário de que a civilização tem uma progressão linear, né? O que não é real, né? Porque, na verdade, as nossas progressões, né, se é que podemos dizer assim, elas são cíclicas, né, e elas dependem de cada época, de cada civilização e de cada lugar. Aquilo que a gente chama, por exemplo, que a gente imagina, né, que o povo europeu teve uma progressão maior porque desenvolveu maior ciência, porque desenvolveu uma cultura diferenciada, uma cultura superior diferenciada, também desenvolveu guerras, né, também desenvolveu o Holocausto, também desenvolveu pandemias, e esses processos não significam necessariamente uma evolução. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de pensar que o evoluído é simplesmente aquele que tem uma cultura formal superior a uma ciência desenvolvida, né? É importante a gente pensar que também os povos ditos primitivos, eles têm uma formação, eles têm uma constituição de uma linguagem, eles têm uma constituição de um pensamento, de uma cosmologia, e isso tem um valor também, né? E por isso a gente tem que lidar com esses valores de uma forma também da gente compreender a diferença, né? Não simplesmente olhar essa diferença como o estranho folclórico. Não é só isso, é incorporar essa diferença como um enriquecimento. Então, o texto do Danilo Guimarães, ele vai seguir um pouco por aí. Eu vou seguir falando do texto do Roberto Gambini, que já não é um texto muito recente, tá? É um texto aí da década de 80, mas que fala um pouco sobre a alma ancestral do Brasil, e que ele vai pegar um outro aspecto, né? Não fugindo desse aspecto da psicologia indígena, mas pegando um outro aspecto sobre o que seria essa alma ancestral do Brasil, e essa preocupação do quanto a gente não conseguiu incorporar essa alma aos nossos ritos ocidentais. Então, o Roberto Gambini ele vai falar da alma ancestral do Brasil, da questão da imagem da alma. Roberto Gambini vai partir de um pressuposto junguiano, como eu já falei, e também da sua formação como sociólogo. A primeira questão que ele traz no texto é a discussão sobre a questão do mito da origem, né? Eu acho que toda civilização, seja ela qual for, em qualquer parte da Terra, tem na sua sustentação mitos, né? Porque vocês sabem que o conhecimento científico, embora hoje ele seja questionado pelos negacionistas, mas o conhecimento científico é bastante recente na nossa cultura, na nossa civilização. E antes do conhecimento científico, o que sustentava o saber, né, o que sustentava a sociedade como um todo eram os mitos, né? E não era diferente para os povos aqui originários, né? Os povos que aqui tiveram também tinham seus mitos, também criaram as suas histórias que davam sustentação para a sociedade e para a convivência entre as pessoas aqui. E a primeira questão que o Gambini traz é exatamente isso, né? A ausência de um mito de origem, né? Onde é que está o mito de origem Brasil, né? Onde é que está o mito de origem de nossa civilização brasileira, que estamos aqui já há mais de 500 anos, né? E não existe por quê? Porque existe porque não houve um descobrimento da América, né? O que houve de fato foi uma invasão de um território de onde já existia uma civilização, ou várias civilizações, aliás, porque existiram várias tribos e grupos indígenas com línguas próprias, com culturas próprias, com formas de existência próprias, e que simplesmente a maior parte delas foi dizimada, né? Foi destruída, e o que é uma perda
enorme para a nossa formação enquanto população, enquanto identidade brasileira. E essa negação da origem, né, porque no final das contas a gente acaba negando a origem ameríndia, né, essa origem dos povos nativos que nós, como brasileiros, também temos. Né. Isso acaba gestando dentro de nós uma certa divisão, né, uma certa separação psíquica em que a gente não se reconhece como brasileiro. Né. E isso é algo bastante complexo se a gente pensar que o nosso ideal não é brasileiro, né? O nosso ideal é europeu. E isso durante muito tempo se manteve, né, como um ideal europeu, e depois, né, com o advento da mídia de massa e com a questão dos filmes, e pós-guerra se tornou um ideal americano do norte, né, o norte-americano. Quando a gente não tem uma consciência do nosso mito de origem, quando a gente não sustenta esse mito de origem de alguma forma, essa negação do mito de origem se auto-perpetua dentro de nós. Né? Essa negação do mito de origem causa uma certa fragilidade naquilo que nós somos em termos de identidade. Os povos europeus, né, a civilização europeia tende a construir uma certa arqueologia sobre a origem do novo continente, tentando trazer uma ideia de que as pessoas que aqui viviam eram muito mais recentes do que a própria civilização europeia. Mas alguns outros estudos tendem a pensar que aqui já existiam pessoas há mais de 4.000 anos e outras com muito mais de 4.000 anos. E isso significou dizer que todo o sistema de vida aqui presente nas civilizações da América do Sul, América Central, ou mesmo na América do Norte, elas têm todo um conhecimento estruturado de vida tão rico quanto o conhecimento estruturado que houve na Europa. Né? Então, não há uma diferenciação, há sim não há uma diferenciação em termos de culturas, né? Há sim uma diferenciação de formas de construir as relações sociais e as relações entre os próprios grupos. Tá? Então, essa ideia de que já existe uma civilização aqui há muito tempo guarda em si a perspectiva que existe aqui uma alma sul-americana, uma alma indígena, e que a gente nega, né? Ou há uma denegação dessa alma indígena. Né? Então, a gente acaba crescendo com uma certa cisão, uma certa divisão por esse processo. Isso vai afetar diretamente aquele conceito junguiano que a gente chama de arquétipo, que o arquétipo são formas, padrões, modelos que a gente vai constituindo ao longo da vida e que, porque a gente é resultado de uma invasão, a gente negou. Né? Não existe um arquétipo indígena. Só que toda negação ela se subverte numa compensação em algum momento. Tá? Então, em algum momento, essa negação do indígena em nós vai resultar em alguma consequência perversa para o nosso conhecimento, né, para a nossa identidade. É importante essa ideia entre terra e psique, espírito e matéria. Tá? Todo arquétipo ele compõe essa perspectiva, esses contrapontos, né? E de alguma forma a gente não faz esse caminho pela negação do fundamento indígena em nós. Tá? Um exemplo sobre esse tema, né, da questão do indígena em nós, é pensar que, tanto quanto na Europa existiram mitos de origem, assim como existiram mitos que sustentaram a organização social, dentre os quais o principal é a relação do mito do incesto, né? O incesto se torna um fator de coesão social, né? A negação do incesto se torna um fator de coesão social, e isso existiu na Europa desde tempos imemoriais, mas aqui também existia. Então nós temos relatos de mitos
praticamente todas as tribos aqui presentes, que sustentam a impossibilidade das relações intrafamiliares, né? Porque isso gera um descontrole da organização social. E aqui, então, o Gambini traz exemplos de mitos que dizem respeito a isso, porque a restrição ao incesto é um princípio de organização social, né? E isso existe em várias civilizações. Onde há incesto, não há cultura, e não há troca, não há humanidade nem evolução. E aqui nós tínhamos tudo isso, né? Tínhamos cultura, tínhamos uma relação simbólica e de troca entre as pessoas, existia uma convivência relativamente harmônica entre muitas tribos. E quando se diz que aqui não existia mitos civilizatórios, né, se quer simplesmente trazer a ideia de que nós não tínhamos formas de organização enquanto povos primitivos, de organização social ou de sustentar algum tipo de fundamento e de racionalidade, né? O que não é verdade. No fundo, a nossa alma Brasil ela é constituída a partir da negação ancestral. Tá? Isso certamente causa um impacto na nossa formação e na forma como a gente se coloca diante do mundo. Há um conflito originário, tá? E o Gambini, a sua tese de formação lá no Instituto Jungiano de Zurique, a sua tese analisou exatamente algumas cartas dos primeiros exploradores aqui no nosso continente, particularmente ali as cartas do Padre Manuel da Nóbrega, que vão trazer uma certa ideia de que o povo aqui eram povos primitivos, que eram povos incivilizados e que, portanto, eles tinham que ser colonizados, eles deveriam ser salvos, porque junto com isso vem uma perspectiva religiosa, eles deveriam ser salvos através da catequização do cristianismo. O problema é que o momento do encontro do colonizador com as tribos aqui no Brasil casa exatamente com a maior ascensão, o apogeu das navegações portuguesas e que inicia nesse momento a derrocada dos povos ameríndios. Né? Os povos ameríndios acabaram sendo destruídos por essa imposição exploratória, né, europeia, e ao mesmo tempo também pela chegada de inúmeras doenças desconhecidas totalmente para os povos que aqui viviam. Tá? A gente entende bem como isso acontece, porque agora a gente está vivendo um tempo de pandemia e sabe que vírus que não tem, que os corpos não são adaptados, eles acabam matando as pessoas, destruindo as pessoas totalmente. Aí há uma questão, porque a gente retoma o tema psicológico quando a gente pensa que o nosso processo de individuação enquanto indivíduos e o nosso processo de individuação enquanto sociedade necessita do outro, né? É pelo contato com o outro, é pelo contato com o diferente que a gente estabelece os parâmetros da nossa própria existência. Então é fundamental que a gente tenha esse contato. Mas todo esse contato com os povos primitivos se deu, e eu falo aqui povos primitivos não no sentido depreciativo, né, mas no povos primitivos no sentido de diferentes, se deu só por uma exclusão de um sobre o outro. Né? É como se não houvesse a possibilidade de aprendizagem com essa diferença. Né? O ego não é apoiado. Nesse momento, há um contato entre toda essa busca pelo outro significa, em termos de individuação, essa busca do outro arquetípico, né? E não só desse outro da realização da persona ou da sombra, que são esse outro que incorpora a diferença cultural.
Mas, além da diferença cultural, a gente precisa da diferença arquetípica também, que, no nosso caso, diz respeito à questão indígena. Né? E como nós não trazemos esse indígena dentro de nós, esse indígena é um pária da nossa psíquica, né? É alguém que está excluído da nossa estrutura psicológica. O fato é que toda essa população indígena que aqui existia no início da nossa civilização europeia, portuguesa europeia, ela constituiu uma forma de desfazer identidades. Todo o processo de catequização dos índios, que foi exitosa até um certo limite, ela constituiu um aspecto de anulação das identidades próprias. Então, de alguma forma, os índios, as crianças, os jovens que aqui eram catequizados, eram doutrinados e até alfabetizados, isso, alfabetizados na língua europeia, significava simplesmente uma anulação da identidade própria desses grupos, né? E por isso se torna uma situação totalmente negativa, né? E o Roberto Gambini ainda traz um detalhe significativo, né? Porque tudo, quando dessa colonização, tudo que era europeu era vinculado a uma virtualidade, né? Uma virtude. E tudo que era índio era tratado como a sombra, né? Não é à toa, né, que o Papa Alexandre VI dizia que não existe pecado ao sul do Equador, né? É como quando os portugueses aportaram por aqui, tudo que não era permitido na metrópole era permitido na colônia. Né? Então, aqui era um espaço de compensação, era um espaço de extravasamento, era um espaço da manifestação da própria sombra. O nosso país, né, que tem o nome de Brasil, em referência à madeira mais disseminada na época, né, não mais hoje, mas na época, que era o pau-brasil, hoje nem sequer essa madeira existe, né, que é muito representativo do quanto foi apagado, não só na nossa psique, essa constituição do que nós somos enquanto indígenas, mas foi apagado materialmente o próprio produto que aqui existia e que foi a qual nos deu uma referência de nome. E aí ele segue, né? Começamos derrubando a árvore que nos nomeia. O que isso tem a nos dizer sobre nossas próprias dificuldades de crescimento? É uma pergunta importante. Uma outra questão que se coloca, e daí a gente também tem que pensar, é que a liberdade que os indígenas tinham antes da chegada do europeu aqui era totalmente incompatível com a liberdade, com a restrição moral sexual que existia na Europa. Como não existia pecado ao sul do Equador, os europeus se acostumaram a ter uma vida liberta, uma certa libertinagem aqui com as índias. Né? O fato é que os filhos que nasciam dessa relação com as índias, eles eram párias, né? Eram bastardos que não tinham nem uma inclusão clara, porque já não existia tribos originárias, né, com essa invasão europeia. E quando essas crianças eram levadas para a Europa, tampouco elas eram incluídas na sociedade. Eram párias, eram figuras de curiosidade, de investigação, mas não eram pessoas incluídas à sociedade europeia. Né? O movimento para tentar resolver esse problema, né, já que porque aí o Gambini traz uma ideia interessante que diz o seguinte: aonde estava a ânima Brasil? Né? Onde estava o feminino no Brasil, já que a mulher ela era usada como objeto sexual, no caso dos europeus,
tinham relações com as índias, mas como um fetiche, como um objeto sexual, e não como uma relação de união, de fato. Né? Como resolver esse problema, né, já que não se queria uma população misturada, mestiça, porque isso acabaria prejudicando a formação dessa própria colônia. Então se começou a trazer mulheres, que no caso a maior parte delas como prostitutas para o Brasil, para tentar embranquecer um pouco a raça e assim formar uma identidade, e assim ter uma identidade mais europeia na própria colônia. Né? Então isso aconteceu em determinado momento, e depois vai se repetir nas colonizações mais recentes, a partir do século XVIII, né, com colonizações alemãs, italianas, japonesas, enfim, que acabaram vindo para cá também, um pouco nesse ideal de um embranquecimento da civilização. Né? Vejam o quanto, né, e aí o Gambini traz esse tema, né, o quanto essa ânima ausente, né, essa parte feminina do próprio continente, isso também interfere na formação da nossa própria identidade. Né? Enfim, isso tudo, né, acaba delegando para nós, enquanto pessoas, enquanto civilização, uma condição bastante peculiar, né, uma condição em que nós, enquanto brasileiros, temos um certo ar de Zé Ninguém. Né? Essa palavra, quando ele trata aqui Zé Ninguém, ele está se referindo a Darcy Ribeiro, né, um antropólogo, que vai tratar aquilo que popularmente a gente chama de síndrome de vira-lata. Né? Então, o brasileiro ele se tornou um certo estrangeiro dentro da sua própria terra, né? Porque ele é um sujeito que critica a sua própria terra, ele é um vira-lata, né? Ele é alguém que está ali às margens o tempo todo, porque ele não assume de fato aquela integridade que é a sua terra. Aliás, essa ideia, né, que foi trazida por Darcy Ribeiro em algumas obras que ele traz, discute a formação da identidade Brasil, também foi tratada por um estrangeiro que aqui se radicou, que é o Contardo Caligares, que fala exatamente sobre isso. Né? O primeiro contato que ele teve com o Brasil foi esse contato em que ele percebe o quanto nós somos, o próprio brasileiro despreza o Brasil. O brasileiro despreza o Brasil porque ele não entende a sua terra como sua própria casa. Né? Está muito claro que nesse processo de trazer imigrantes que não sejam que não seja da África e que nem seja de populações de países menos desenvolvidos, está muito claro, há uma tendência de um certo eugenismo, né, de uma certa purificação de uma raça que aqui se pensava ser também melhorada. Mas essa ideia de Zé Ninguém tem muito a ver, então, com esse princípio que o Darcy Ribeiro traz nos seus livros. A preocupação, e aí é uma discussão que o Gambini faz, é pensar qual é a nossa essência, né? Qual é a nossa alquimia enquanto brasileiro, onde está a nossa formação mais essencial e aquilo que diz respeito àquilo que verdadeiramente nós somos. É muito difícil de encontrar dentro de um contexto onde houve um desprezo intenso sobre a realidade aqui dada. Né? E aí ele vai mostrando, né, dentro de alguns mitos que ele coloca ali no texto, eu espero que vocês consigam dar uma olhada, o quanto a gente, enquanto civilização e os próprios povos indígenas aqui originários, foram constituindo um jeito de pensar dividido, né? Porque de alguma forma e aí ele traz um mito indígena que fala sobre um corpo sem cabeça, né? Ou aliás, uma cabeça sem um corpo, né?
E essa metáfora, que é uma história mítica, né, que fala um pouco de um feminino que sai, a cabeça feminina que sai do corpo e vai buscar alimento em outros lugares, depois retorna ao corpo, até um certo momento em que é descoberto, então esse corpo é enterrado, mas a cabeça não tem mais aonde estar. Esse mito da cisão do feminino, esse mito do corpo, da cabeça sem o corpo, é o mito da constituição da identidade brasileira. E é por conta dessa cisão, é por conta dessa divisão que a gente tem que discutir quem nós somos, né? Porque é importante a gente pensar que quando a gente cresce num país como o Brasil, a gente cresce cindido por toda essa história arquetípica que a gente constituiu, por toda essa história que a gente desenvolveu. A gente é como uma cabeça sem corpo, né? A gente se forma numa realidade em que a gente não se reconhece porque a gente não tem uma integração, né? Não tem essa integração feminina do todo, da Terra, né? A qual nós necessitaríamos um reconhecimento, certo? Então é por isso que é importante a gente pensar o quanto lidar com essa psicologia indígena, ela é significativa para os próprios povos que ainda existem, né, nas margens da nossa sociedade, mas ela é também muito importante de ser pensada porque ela é necessária para a nossa constituição enquanto identidade Brasil. Não importa que nós sejamos descendentes de europeus, não importa se nós sejamos descendentes de qualquer outra civilização, de africanos, enfim, mas nós temos a necessidade de incorporar isso que faz parte da nossa terra, de incorporar isso que faz parte da nossa essência, né? Ou como diria o Gambini, essa essência alquímica, tá bem? Então, pensamos sobre isso. Esse tema é um tema que tem muito pano para manga, que vale muito a pena a gente aprofundar, mas é necessário que a gente entenda que essa questão intercultural, muito pouco falada, muito pouco dita, muito pouco explorada, ela é fundamental para a constituição da nossa identidade enquanto Brasil e enquanto indivíduos. Tá bem? Obrigado, até a próxima, gente.